Fala galera, tudo certinho com vocês? Estou aqui para dar continuidade à série de vídeos onde conto um pouco da minha trajetória dentro do sistema religioso, ou seja, de algumas experiências que tive na igreja evangélica. Hoje eu gostaria de falar um pouco de como a religião é capaz de matar, de destruir vidas. Eu conheci um homem, na verdade, ele não foi apenas um conhecido, mas tornou-se um grande amigo. Um excelente pai de família, um homem exemplar. Ele era um pequeno empresário que conduzia com honestidade os seus negócios e tinha no mínimo 4 empregados. Na sua pequena mercearia, no seu pequeno mercadinho, ele atendia a demanda de um condomínio de pessoas de classe média. Na verdade, ele era o único negócio, o único mercadinho naquele lugar. Isso fazia com que ele conseguisse um bom número de clientes e ele ia levando a sua vida até a religião evangélica chegar na vida dele. A mulher dele tornou-se evangélica, uma evangélica fanática que logo foi promovida ao cargo de pastora. E ela começou a insistir para que ele fosse visitar a igreja. E ele foi visitar a igreja. Em um desses cultos ele aceitou a Jesus. E logo depois começou a pressão da igreja sobre a vida daquele homem. O pastor, ao ver que ele era um pequeno empresário, um microempresário, começou a cobrar dele dízimos e ofertas. E começou a botar o olho grande nos bens materiais dele. Além do pequeno comércio, ele tinha uma casa alugada e também um estúdio alugado, um terreninho, um apartamento. Ele estava bem financeiramente falando para a realidade de nosso país. Praticamente, o que sustentava o negócio dele era a venda de cerveja. Mas ele recebeu uma profecia na igreja que dizia que ele tinha que parar de vender cerveja e também parar de vender cigarro, porque segundo esta profecia, isso são coisas do diabo. E então ele deixou de vender cerveja. Automaticamente o negócio dele caiu, as vendas despencaram. E então ele teve que pedir dinheiro a um agiota. Pediu esse dinheiro e começou a ter dificuldades para pagar. Logo depois, ele começou a demitir os seus funcionários e o negócio foi despencando cada vez mais. Aos domingos, que é quando ele vendia mais, de manhã ele já não abria mais o estabelecimento porque tinha que ir para a escola bíblica dominical. Tampouco abria à tarde porque tinha que participar do evangelismo e à noite ele tinha culto, ou seja, ele já não abria mais aos domingos. E eu conversei com ele, mas ele disse que estava fazendo a vontade de Deus. Logo, os credores, os agiotas começaram a pressioná-lo. Então ele teve que vender um terreno no valor de 30 mil reais. E ao vender esse terreno, o pastor ficou sabendo que ele vendeu esse terreno no valor de 30 mil reais. E à noite o pastor apareceu na casa dele e disse: olha, fiquei sabendo que você vendeu o terreno. Então saiba o seguinte, 10% você sabe que não é seu, é de Deus. Ou seja, 3 mil reais é de Deus. Ele tentou se justificar dizendo: mas pastor, esse é o dinheiro certo para pagar os agiotas. E o pastor disse: eu não quero saber, é de Deus. E com lágrimas nos olhos, paz, meus senhores, este pastor chegou a falar em línguas, labachai a terra,
para não desobedecer o seu mentor espiritual. Ele deu os R$3.000 ao pastor, que saiu sorridente. As dívidas aumentaram e as vendas continuaram a despencar. Então, esse homem teve que se desfazer do estúdio que ele tinha. Logo depois, teve que se desfazer da propriedade. Fazendo assim, ele ficou morando no apartamento que era propriedade de sua esposa. Então, esse homem que era um pequeno empresário perdeu tudo que tinha, e agora estava sendo sustentado pelos filhos. Veio a doença, o câncer. E o pior de tudo foi que muitas pessoas começaram a profetizar para ele: olha, homem, Deus está enviando a cura, Deus está te curando. E ele cada vez mais ia agonizando, aquilo ia fazendo ele sofrer cada vez mais. E muitas campanhas de oração, e muitas igrejas, e nada, a cura não veio. E ele veio a óbito, sendo que os últimos momentos da vida dele foram de muitas dores, não apenas físicas, mas sobretudo psicológicas, diante do Deus que não agiu para curá-lo. E o pior de tudo é que, apesar de nossa amizade, eu não pude ir ao enterro dele. Porque imagine qual seria a reação dos crentes se um falso profeta, herege como eu sou chamado, estivesse no enterro de um crente. Outra experiência macabra que tive na igreja evangélica foi no ano de 2005, onde eu trabalhava como segurança em um dos principais shoppings daqui de Salvador. Tinha uma colega que trabalhava comigo, cristã, e na época eu era evangélico, e às vezes nós orávamos juntos para começar o plantão. Ela ficava na guarita recebendo os cartões do estacionamento e eu ficava fazendo a ronda. Quando chegou um certo dia, eu fui até ela e observei que ela estava com um olho roxo. Eu disse: o que foi que aconteceu com você, mulher? Ela falou: eu caí, eu bati o rosto na cama. Eu disse a ela: conte a verdade. Ela disse: homem de Deus, o meu marido tem me agredido, eu não aguento mais. Ontem, depois de um culto, onde ele passou por quase 2 horas pregando, abrindo parênteses aqui para dizer que o marido dela é pastor, ele tem me agredido. E ontem, depois do culto, quando eu vi ele contando um testemunho de tantas mentiras, e eu, que sofro ao ouvir os telefonemas das amantes dele que ligam lá para casa para me ameaçar e para zombar de mim, depois do culto eu chamei ele em particular e disse: homem, por que você está fazendo isso? Por que você está enganando as pessoas? Você é um prostituto. E ele disse o seguinte para mim: homem de Deus, não se meta no ministério. E deu um soco no meu olho, eu caí, ele me bateu mais. Essa mulher me contou algo macabro, que ela era obrigada a satisfazer os desejos sexuais, as fantasias sexuais dele, e que no momento do sexo, de todas as formas, ela era agredida e apanhava muito por causa do sexo anal violento. Ela ficou com problemas sérios, ou seja, ela era estuprada quase que diariamente por aquele monstro. Então ela disse que foi até o pastor presidente e falou o que estava acontecendo. Ela já não aguentava mais. Muitas eram as dores físicas e as dores psicológicas. E ela me disse que o pastor da convenção, o pastor presidente, disse o seguinte: você está levantando calúnias contra o homem de Deus. E ela não recebeu apoio da igreja. E ele continuou pregando normalmente. Então, ela resolveu sair de casa e foi duramente penalizada, julgada pelas irmãs da igreja, sobretudo, que disseram: o casamento é um só, você não pode largar o seu marido, você tem que suportar tudo isso. Logo depois, o marido dela, que trabalhava de carteira assinada, ele saiu do trabalho de carteira assinada para fazer biscate, só para não pagar a pensão alimentícia dos filhos. Um certo dia,
Ele sofreu um acidente no trabalho e bateu a cabeça no chão. E depois de 3 meses de coma, ele conseguiu abrir os olhos e com a boca trêmula disse: mulher, me perdoe. Eu não sei se ele veio a falecer, até porque eu perdi o contato dessa irmã. Ela sumiu, mas essa foi uma dentre as muitas experiências macabras que eu tive dentro da igreja protestante. Profecia nem se fala. Um homem que congregava comigo, ele conheceu uma jovem na igreja e logo recebeu uma profecia dizendo que eles dois deveriam casar. 3 meses depois que se conheceram, eles estavam casando em um cartório e também no religioso. Um certo dia, voltando do trabalho, ele bateu na porta. E quando ele bateu na porta, saiu um negão com uma arma na mão e disse: o que é que você quer aqui? Ele disse: eu sou esposo dela. Ele disse: não, o esposo dela sou eu, que estava preso. Ele só não morreu porque algumas pessoas pediram para que aquele meliante não viesse matá-lo. Mas ele teve que abandonar sua casa e tudo que ele construiu. E a mulher continuou lá dentro, morando com o seu marido bandido. Outro caso foi uma senhora que estava tomando remédio para gastrite. Ela tinha gastrite leve, mas ela recebeu uma profecia dizendo que Deus estava curando ela e que ela deveria parar de tomar o omeprazol. Ela parou a medicação e começou a sentir fortes dores no estômago, sendo que quando ela fez outra endoscopia, foi detectado que aquela gastrite havia evoluído para uma úlcera e para algumas bactérias que começaram a surgir no estômago dela. O médico passou mais medicamentos e quando ela estava tomando medicamento, mais uma vez ela recebeu uma revelação da igreja que disse: mulher, você não confia em teu Deus? Pare de tomar essa medicação. Pouco tempo depois, essa gastrite evoluiu para um câncer. E antes de morrer, essa mulher começou a exalar um odor tão insuportável que os vizinhos não estavam suportando mais aquele mau cheiro. Essas são algumas experiências macabras de pessoas próximas a mim que eu contemplei quando eu estive dentro do sistema religioso. Mas para dar continuidade à série, eu vou contar mais um pouco das experiências macabras, das traições, das falsidades que fizeram comigo lá dentro. Um grande abraço. Para ajudar o canal, compartilhe o vídeo, dê um like aí, inscreva-se, comente. Estamos juntos. Muita paz.